deputado Maurici nasceu em 15 de maio de 1961, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. É jornalista com mestrado em administração. No final dos anos de 1970, iniciou uma trajetória de organização e luta popular na cidade onde nasceu. Foi eleito vereador de Franco da Rocha pelo Partido dos Trabalhadores em 1988. Também esteve à frente da prefeitura da cidade de 1993 até 1996. Em Santo André, no ABC Paulista, foi secretário de Comunicação e de Governo de 2001 até 2007. Entre 2009 e 2016, contribuiu para os governos Lula e Dilma como presidente da CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, e como vice-presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Também atuou como diretor da TV Brasil. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2018 e reeleito em 2022 com mais de 120 mil votos. Em seu segundo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo, é coordenador de 3 frentes parlamentares. Pela duplicação de rodovias que atendem a sub-região norte da região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Jundiaí. Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente da Baixada Santista e a de Prevenção e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas nas cidades e núcleos urbanos. No início desta 20ª legislatura, foi eleito pelos deputados e deputadas para presidir a Comissão de Relações Internacionais da Alesp. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista, o programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de muita qualidade e interesse de toda a população. No programa de hoje, tenho o prazer de receber o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Comissão de Relações Internacionais e também coordenador de 3 frentes parlamentares aqui na Alesp. Deputado, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Guga. Satisfação estar aqui com vocês, conversando, mais o professor Janes, conversando com as pessoas que nos acompanham aqui na Rede Alesp. Nós é que agradecemos. Na edição de hoje também me acompanham Guga Mendonça, jornalista da Rede Alesp, e Janes Jorge, professor de História da Unifesp, campus de Guarulhos. Agradecer demais a presença de ambos aqui conosco hoje. Deputado, vamos iniciar o programa esse Conexão Paulista falando de diversos assuntos, seu mandato, projetos, enfim. Vamos falar sobre diversas coisas na próxima 1 hora que nós estaremos juntos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o parlamentar Maurici. Mas antes, a gente vai abrir o programa de hoje destacando um assunto que o senhor tem trabalhado também para que não caia no esquecimento ou que até mesmo seja conhecido pelas novas gerações, digamos assim, né? É a Revolta Paulista de 1924. Você não ouviu o ano errado. É 1924, realmente. Um momento muito importante da história de São Paulo e do Brasil, que está completando 100 anos. Muita gente não sabe, não conhece ainda, né, deputado? É verdade, é um assunto que tem um tema, um evento, um episódio que tem muita invisibilidade na história do Brasil. Eu mesmo não me lembro de ter estudado isso no ensino médio. Só vinha ter contato com esse tema depois, já na graduação em História. Eu acho que é importante a gente manter viva a memória. Porque a memória é parte da gente, é uma parte importante. Primeiro, então, a gente vai passar aqui, vocês conseguem acompanhar fotos agora da Revolução, então, de 24. Enquanto isso, eu convido também Janes Jorge, historiador, que fale para a gente um pouco sobre a importância da Revolução de 24 também, Janes. A Revolução foi um evento muito marcante nos anos 20 e que projetou aí efeitos na história do Brasil, em especial nos anos 30. Imediatamente ela visava derrubar o presidente Arthur Bernardes e esse era o objetivo principal aí dos revoltosos, né, dos militares que puxaram a revolta. Mas, para além desse objetivo imediato, ela expressava uma crise grande que ocorria na Primeira República. Essa crise já se manifestou em outros eventos e esse foi um dos maiores. Basicamente, você tinha, então, o domínio oligárquico muito forte em São Paulo e em outros estados do Brasil. Você tinha uma concentração de renda muito grande, né? A população brasileira pauperizada. Você tinha a luta pelo voto secreto, pela verdade dos votos e da urna, né? Que era recorrente. E
concomitante a isso, você tinha a ascensão de novas classes sociais. O Brasil estava mudando, aqui a região de São Paulo estava mudando, a industrialização avançava, criava-se um operariado, no interior havia a expansão da pequena e média propriedade, e tudo isso encontrava dificuldade de se expressar porque a estrutura política do Brasil na Primeira República era incapaz de dar vazão a esses novos interesses, né? Então, a gente pode olhar o evento de 24 como um episódio marcante e ele se comunica com outros episódios. Vou ressaltar aqui um que foi a revolta do Forte de Copacabana, né? Quando houve ali a morte de 18 que não se renderam. Antes de passar a próxima rodada de perguntas para o meu colega Guga Mendonça, deputado, é importante a gente falar também que aqui na Assembleia Legislativa vai haver uma série de iniciativas também para relembrar esse momento, esse centenário histórico aí da Revolução de 24. Teremos uma sessão solene, então, no dia 7, na sexta-feira, dia 7 de junho, também uma exposição, e aí o senhor me falava que vão ter outras novidades também, né? Claro, ainda estão sendo adaptadas, conversadas, mas tem aí uma possível publicação, um livro, uma revista, exposições itinerantes? Então, a audiência pública, ela foi marcada por esse objetivo que a gente já colocou, de você dar uma visibilidade para um tema completamente invisível, que é a Revolta de 1924. Nós propusemos a sessão solene, né, para homenagear esse episódio. E aí quando você vai organizar a sessão solene, você vai conversando com pessoas que pesquisam, escrevem sobre esse tema. Aí vem a ideia de você homenagear essas pessoas, historiadores, escritores que estão aí. Aí você pensa em, será que existem descendentes dos líderes da Revolta de 24? Então você passa a procurar, você descobre netos, bisnetos, sobrinhos, do João Alberto, que foi um dos participantes da revolta e depois foi interventor em São Paulo. Uma das causas que fez eclodir a Revolução em 32 depois, que é uma contra-revolução. Bisneto do general Isidoro Dias Lopes, que foi o comandante da revolta. Descendentes do Miguel Costa, do próprio Luiz Carlos Prestes, que não participa da revolta de 24, porque ele é gaúcho, ele está lá no Rio Grande do Sul, mas participa do momento seguinte, engendrado pela revolta de 24, que é a coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes. Então você vai reunindo essas pessoas e o tema vai ganhando importância. Aí você vê que tem um filme, um documentário do Centro de Cultura que nós resgatamos para trazer e exibir um fragmento. Imediatamente você liga com o velho do Tony Venturi, que faleceu há poucos dias. Então isso seja uma homenagem também a ele e trazer um fragmento do filme para a sessão solene. Aí começa a reunir material, você fala, por que não pegar esse material que a Assembleia Legislativa tem, documentos, livros, e organizar uma exposição. Aí você percebe que a Assembleia Legislativa tem um acervo importante, mas não tem fotografias. Ora, onde é que nós encontramos fotografias? Então vamos até o Museu da Energia. Lá tem fotos, a gente pede licença, eles gentilmente cedem, a gente copia as fotos e vamos organizar uma exposição aqui na Assembleia. Beleza. Aí você pensa, há várias escolas em São Paulo, em bairros como Cambuci, Moca, Campos Elíseos, que foram bombardeadas. Bairros que foram bombardeados, que foram praticamente destruídos. Aliás, o Moacir, que escreveu, que lançou recentemente um livro sobre isso, o professor Jânio pode dizer aí, ele alega que essa revolta de 24 é a maior batalha urbana, segundo ele, das Américas. E nós não temos noção dessa destruição que houve em São Paulo a partir do bombardeio das forças federais, tanto por avião quanto por canhões. Então surgiu a ideia da gente procurar as escolas desses bairros. E você percebe ali que também não tem memória, né? Poucos são os professores que conhecem o tema e que sabem do que se passou. Então fala, por que não organizar uma exposição itinerante? Então vamos tentar trabalhar para depois de encerrada a exposição aqui na Assembleia, montar isso pelo menos para essas escolas, ou para as escolas nesses bairros que manifestarem interesse. E aí com todo esse esforço, bom, estamos reunindo escritores. Por que a gente não faz um programa incentivando novos trabalhos sobre esse tema? Aí conversamos com o Instituto Legislativo Paulista, aqui da casa, que se interessou em fazer uma revista depois, que reúna os textos escolhidos. Então,
Acho que vai ser bem bacana, vai ser uma movimentação muito interessante, que a gente vai poder contribuir para uma maior visibilidade para esse episódio, que, como disse o professor Janes, é um episódio importante. É um dos eventos do chamado tenentismo, né, dos anos 20 e 30, mas você vê, para ligar com um tema atual. O tenentismo ele vem por conta da Guerra do Paraguai, né? Você tem a Guerra do Paraguai, nasce o Exército Brasileiro, que até então não existia. Você tinha a Guarda Nacional e o Império contratava alguns mercenários estrangeiros para travar algumas guerras assim. Mas com a Guerra do Paraguai você tem que fazer um esforço maior de guerra. Então você cria praticamente o Exército Brasileiro. A criação do Exército Brasileiro cria também talvez a única estrutura de mobilidade social do Brasil naquele momento. Ou seja, o sujeito pode ser soldado, pode virar sargento, em alguns casos pode virar tenente ou capitão. Passa a ser uma situação nova no país. O tenentismo é muito isso. Quer dizer, dentro daquela nova realidade, a República acaba acontecendo numa quartelada por conta dessa movimentação do Exército e depois toda a acomodação que vem depois. E aí uma coisa bem bacana que você pode falar com umas coisas do dia atual. Quando o governador Tarcísio Freitas fala da escola cívico-militar, ele mexe com o imaginário das pessoas, da população, que acha isso ainda. Na cabeça delas, escola cívico-militar é uma coisa muito respeitosa, que proporciona uma maior disciplina, um maior conhecimento e uma possibilidade de ascensão para as classes mais populares. O que não tem nada a ver com a proposta que está feita hoje, que na prática é contratar 3 ou 4 oficiais policiais militares aposentados para atuar quase que como bedel dentro da escola. Então, uma mistificação que se usa do imaginário coletivo construído muito nessa época aí. Guga. Eu quero perguntar para o professor, e a gente entrar mais no fato histórico, né? Como foi o engajamento dos civis nessa revolução? Qual que é a área geográfica que essa revolução, né, ocupou? Como é que funcionou isso na época? Como o deputado disse, o movimento tem origem militar, né? Então, em especial no Exército. Então, essa tropa chega na cidade por trem e começa a disputar com as tropas legais ao governador Carlos de Campos a cidade. O governador, em meio aos combates, ele decide deixar o Palácio dos Campos Elíseos e aí os rebeldes assumem o controle da cidade. Evidentemente, como nós dissemos, esse evento ele faz parte de um processo de descontentamento e crise. Portanto, uma série de tensões que havia na sociedade brasileira, na sociedade paulista e na cidade de São Paulo começam a se relacionar com esse conflito militar. Então, grande parte da população não entendia inicialmente o que estava acontecendo, mas à medida em que o governo revoltoso assume o poder e as notícias começam a circular, isso vai sendo compreendido. Evidentemente, cada um vai compreender de acordo com a sua percepção, com seus interesses. Então, grande parte da população não compreende e grande parte da população vai se ver numa situação muito difícil. Como o deputado disse, é um conflito urbano, né? E, infelizmente, o governador de São Paulo, ao se retirar, ele manda bombardear a cidade, né? A associação comercial fez apelos para que o bombardeamento não acontecesse, lideranças religiosas, lideranças políticas pediram para que o bombardeamento da cidade não acontecesse. Os próprios líderes rebeldes pediram que isso não acontecesse e a resposta do governo paulista foi: vamos bombardear até a rendição incondicional. Esse bombardeamento ocorreu por mais de 20 dias, a Revolução começa dia 5 e se estende quase todo mês, e atingiu a população ou diretamente, porque fábricas, armazéns, locais públicos eram destruídos, ou indiretamente, porque houve a cidade ficou ingovernável e
e o desabastecimento cresceu. Então, houve um efeito indireto, né? A população que pôde fugiu para o interior, para o litoral, mas uma grande parte da população pobre de São Paulo, especialmente, ficou na cidade em meio a bombas, em meio ao desabastecimento e em meio a todo tipo de tumultos que uma batalha em uma cidade de 800 mil habitantes provoca. Então foi um evento muito forte, né? Houve tentativas de se arregimentar civis, trabalhadores, para a causa rebelde. Aí há a pesquisa ainda não conseguiu, a pesquisa histórica ainda não tem uma resposta clara, né? Há quem diga que 2.000 pessoas civis aderiram à causa, outras dizem 10.000, então existe aí uma discrepância grande, mas houve adesão. E lembrar também que no interior paulista a revolta, a Revolução de 24 também ecoou, né? Piracicaba, Jundiaí era uma cidade importante porque era o centro do sistema ferroviário paulista, então ela foi terrível em São Paulo e posteriormente a própria repressão que se seguiu ao momento que os rebeldes deixam a cidade, e se ecoou por todo o interior paulista, né? Os rebeldes tinham a simpatia dos ferroviários, que era uma categoria muito importante, profissional, que garantiram a locomoção dos rebeldes pelas ferrovias, né? Impedindo, por exemplo, que os trilhos fossem destruídos por tropas governistas, e foi essa tensão o tempo inteiro, né? Apesar de hoje nós lembrarmos pouco da Revolução, ela teve um impacto grande na intelectualidade paulista e na memória do povo de São Paulo. Vou dar um exemplo pessoal. A minha avó, que devia ter 14 anos aí quando a Revolução ocorreu, ela chegou a passar a memória da Revolução, de como ficaram sem comida na Vila Maria. Então, houve do ponto de vista imediato, foi terrível, e houve desdobramentos, né? Causava muita expectativa, causava muita impressão o fato de que o governo havia sido deposto sem que grande parte da população o defendesse. Então isso acentuou aquela percepção de que a Primeira República estava em crise. Deputado, uma série de marcas espalhadas pela cidade também, inclusive hoje, são possíveis de encontrar em alguns cantos, né? Gostaria que o senhor falasse sobre isso também, justamente como provas do bombardeamento, porque quando a gente fala de um apagamento histórico, é importante quando a gente resgata essas questões de marcas que ainda estão e são visíveis. Eu sou muito ruim para nome, em especial de coisas. Pessoas até que eu sou melhor, mas de coisas, Mas ali onde eu moro, no Cambuci, eu moro na Lacerda Franco, em frente ao lado do Hospital Cruz Azul. Um pouquinho mais abaixo você tem uma igreja, que é a principal igreja ali do Cambuci. E lá tem um anjinho que não tem uma mão. O professor Moacir me explicou que aquela mão o anjo perdeu num balaço na revolta de 24. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu estive lá na São Judas, na Moca. Fica perto do antigo... do Crespo, do Lanifício, não é Lanifício, é um têxtil, uma indústria têxtil, que foi um dos centros muito bombardeados na época. Nós precisamos ter muito claro o que era São Paulo nesse momento, que é uma coisa bem bacana, não está muito claro na cabeça da gente. Vamos lá assim, ó. Primeiro, como é que vem o Brasil? No século XVI você tem colonização basicamente Pernambuco, Bahia, no Nordeste, com plantação de cana, negros que vêm para o Brasil, portugueses são os donos dos engenhos, os negros, para se comunicar com eles, aprendem português. Os índios se retiram para o interior. Aqui em São Paulo, você não tem plantação de cana. Em São Paulo, ele começa a aparecer com o comércio de indígenas. E quem é que captura o indígena e vende? São mamelucos. Então, aqui em São Paulo, até o século XVIII, não se falava português. Se falava o tupi ou alguma coisa parecida com o tupi. Quando você começa a implantação do café em São Paulo, já no final do século XVIII, começando do século XIX,
é que você começa a trazer os negros escravos e começa a aparecer o português. Um pouco depois, na capital paulista, já prevendo a abolição dos escravos, você começa a trazer a importação de imigrantes. Italianos, espanhóis, húngaros. Então, São Paulo, de 1920, era uma cidade de 700 mil habitantes que falava português também. Também. Porque se falava italiano, se falava espanhol, se falava húngaro. Era uma cidade muito diferente dessa que nós imaginamos agora. O professor falou da dúvida sobre a adesão da população civil, mas nós estamos falando de uma coisa que aconteceu 7 anos depois da greve de 17, que foi massacrada, reprimida. Então, pelo menos 3 batalhões, se eu não me engano, um espanhol, um italiano e um húngaro, foi formado por operários para lutar na revolta de 24 contra as forças do governo federal. Então, assim, outra demonstração interessante, ela acontece 2 anos depois da semana de 22, o que demonstra que não era só uma questão de instabilidade política e econômica, mas também era um momento de efervescência cultural e artística aqui em São Paulo. São Paulo era uma cidade de 700 mil habitantes, como eu já disse, e 1/3 dessa população deixou a cidade durante a revolta. Já imaginou? São Paulo tem hoje o quê? 10, 12 milhões de pessoas? Já imaginou 1/3 disso? 3, 4 milhões de pessoas saindo da capital para ir para o interior? Então, assim, foi um evento de muita magnitude, muita magnitude. O Palácio dos Campos Elíseos foi bombardeado. O Liceu Coração de Jesus, onde eu estudei 3 anos, foi bombardeado. Ainda há lá restos. Você sabe que eu não notei. Eu estudei lá 3 anos, nunca nenhum padre me falou para os alunos de que isso tinha acontecido lá. Eu vim saber muito tempo depois. Então, assim, tem muitas coisas que parece que foram deixadas para o esquecimento, de alguma maneira. Talvez até, de alguma maneira, para tentar consolidar aquele mito de povo pacífico, de boa índole, que não se revolta, e que por isso permite que o Brasil continue ainda hoje como sendo um dos países mais desiguais do mundo. Vocês sabem que quando as tropas rebeldes deixaram a cidade e as tropas legalistas entraram e evidentemente houve prisões, procurou-se quem colaborou com os revoltosos e a população, para provocar as tropas legalistas, muita gente fazia vive Isidoro com as mãos. E as tropas rebeldes, quando fugiam pelo interior, andando de trem, quando paravam em uma estação ou quando via alguma pessoa, faziam Isidoro voltará. E essa ideia de que haveria a volta de um líder para dar cabo da opressão oligárquica, isso ficou muito forte no imaginário paulista e na cidade de São Paulo. Ocorria algum conflito, alguém via uma situação de exploração, dizia, aguarde que o Isidoro vai voltar e aí nós vamos acertar as contas. Então, essa ideia nós vamos ter um acerto de contas com os exploradores, com aqueles que estão oprimindo o povo, foi um dos resultados da Revolução de 24. Agora, professor, ainda com mais alguns dados interessantes, como é que era o papel, né, da imprensa? A gente fazendo uma analogia ou nos dias de hoje, né, como é que a imprensa teve influência nessa revolução? A imprensa em São Paulo, a imprensa letrada, era muito importante, muito ativa. Então você tinha grandes jornais aqui, havia um jornal governista, que era o Correio Paulistano, havia um jornal que era da dissidência oligárquica, que era o Estado de São Paulo. Esses 2 jornais vão ficar contra a revolta. Mas havia em São Paulo, que era uma cidade de 700, 800 mil habitantes, se desenvolveu ao longo das primeiras décadas do século XX uma imprensa que escapava desses 2 grupos oligárquicos e que foi muito importante na época da Revolução, né? Algumas revistas semanais, os semanários, começaram a divulgar qual era o propósito da revolta. Alguns jornais tiveram uma tiragem aumentada e havia um fator muito
marcante em São Paulo, não só em 24, mas na história do estado de São Paulo e da cidade, que era o ativismo dos jornalistas, né? Os jornalistas, os tipógrafos, eram categorias que faziam a impressão dos jornais, eram categorias que dialogavam e que tinham muito protagonismo, né? Quando o governo se retira, evidentemente aí coube a liderança civis, que não faziam parte do Estado, inclusive organizar uma certa ordem na cidade. E aí os jornalistas, empresários, lideranças operárias, né, todas vão participar dessa situação dificílima, né, porque como você faz funcionar uma cidade grande que está sob bombardeio? Então a imprensa foi muito importante. E a imprensa continuou a ser importante nos anos seguintes, né? Noticiando a coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Preste, promovendo um debate intelectual sobre o significado da Revolução de 24, né? Porque, como o deputado disse, foi um evento que marcou profundamente. Para além das pessoas que morreram, né? Mais de 300, marcou profundamente todos os que viviam em São Paulo, especialmente no interior. E a imprensa, então, você encontra reverberações de 24 durante muitos anos na imprensa paulista. A imprensa paulista é muito importante e ela, como eu disse, à medida que a população do Brasil, em especial aqui de São Paulo, se alfabetizou, né, porque a República, com todas as mazelas, ela promoveu o aumento da alfabetização. Isso aumentou o público leitor, a população urbana cresceu, a classe média cresceu, o setor operário cresceu. Isso criou um ambiente muito propício à imprensa paulista e ela também circulava no interior pela ferrovia. E tudo isso, então, confere à imprensa, em especial aos jornais e às revistas, um protagonismo grande na revolta e na compreensão da revolta posteriormente. Deputado, é importante a gente falar também ou ressaltar o convite para as pessoas que acompanham esse programa também, essa sessão solene, essa exposição. E mais uma vez, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a importância da Assembleia Legislativa hoje, por meio do seu mandato, resgatar esse momento histórico tão importante para o Estado e para o país. Sexta-feira próxima, no plenário principal, Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa, a partir das 7 horas, das 19 horas. Acho que vai ser muito importante, vai ser muito bacana. Tem inscrições pela internet, tem um certificado que será concedido para quem estuda essa matéria, poder usar isso para fins didáticos lá. Então, acho que vai ser bem bacana. Eu queria, Mariana, destacar um aspecto que a gente falou, mas é assim, o papel da força pública do Estado nessa revolta de 24. O comandante da revolta era o general Isidoro Dias Lopes, era a maior patente. Ele era um general do Exército. O segundo na hierarquia do comando era o major Miguel Costa, que era da Força Pública. A Força Pública é o avô da Polícia Militar. Só que naquela época a Força Pública respondia muito mais ao governador, ela tinha muito mais autonomia do que tem a Polícia Militar hoje, porque tem uma relação com as Forças Armadas. E a Força Pública foi muito importante, para além dos destacamentos revoltosos, foi muito importante na revolta de 24. Tanto assim que logo em seguida, no período da ditadura de Getúlio Vargas e em 64, os governos autoritários fazem diminuir a influência do governador de estado, governador da província na época, sobre a força pública. Para você não ter mais, o governador de estado não ter mais um dispositivo armado ao seu dispor para um enfrentamento qualquer em alguma situação. O Luiz Carlos Prestes vem aqui, eu acho que amanhã, talvez, amanhã é quinta-feira dessa semana, e ele vai comigo até o Memorial da América Latina. O que a gente vai fazer lá? Eu não sei se quem nos acompanha aqui sabe, mas lá você tem uma representação de Tiradentes, feita pelo Portinari. E o rosto do Tiradentes, o Portinari captou o rosto do Luiz Carlos Prestes. Então nós vamos lá ver isso. O Portinari era um comunista, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, né? Então nós vamos lá, vamos fazer uma foto lá, vamos fazer umas postagens, até juntando aos esforços que a gente tem feito aqui com vocês da TV Leste para despertar um maior interesse nas pessoas
sobre esse evento. Eu vou aproveitar e, já que estamos falando de um evento histórico aqui na Alesp, vou ressaltar a importância que o acervo histórico da Alesp tem na pesquisa histórica. Então, inúmeros pesquisadores utilizam aqui o acervo da Alesp. A história de São Paulo, de um jeito ou de outro, passa pela Alesp. Então, é muito importante a Alesp ressaltar temas históricos e é muito importante ela ter o acervo histórico, porque ele é riquíssimo, né? Sobre o interior paulista, então, riquíssimo. E eu queria aproveitar aqui a ocasião, né? Como sou pesquisador e utilizei muitas vezes o acervo aqui da Assembleia, só ressaltar esse valor e o valor dos profissionais que trabalham no setor. Guga, temos 1 minuto e meio, quer? Vamos lá, perguntar para o deputado, né? E o Janes pode participar também. Qual que foi a ligação desse movimento com outros movimentos que aconteceram na mesma época no Brasil? Eu vou deixar para o professor Janes responder, mas eu quero fazer uma comparação que não posso perder a oportunidade. Você tem 24, você tem 32. 32, você não teve combate na capital. Os combates na Revolução Constitucionalista se deram na região sul, na divisa com o Paraná e na Mantiqueira. Aqui em São Paulo não teve combate. Teve problemas de rua, mas combate efetivo não teve. E, no entanto, você não tem nenhum monumento importante que lembre 24, que foi onde a cidade se movimentou e sofreu. E aqui ao nosso lado você tem o obelisco que lembra 32. O que faz com que um movimento onde os números oficiais são de 500 mortes, a maioria de civis, não é isso, professor? Números oficiais. Não dá para dizer de verdade quantas pessoas morreram nos bombardeios em 24. O que faz com que um evento como esse, de tal magnitude, seja esquecido, enquanto que um outro, uma magnitude menor, seja tão lembrado, seja tão homenageado? Na verdade, é quem conta a história, né? Porque o movimento de 32 é um movimento das elites, não é um movimento contra o establishment. E quem conta a história são as elites, né? Aí, já que o deputado levantou 32 e 24, de alguma forma a Revolução de 30, que levou ao poder Getúlio Vargas, ela seria desdobramento, herdeira dos eventos anteriores, das revoltas tenentistas, né, como os processos foram conhecidos. Então nós podemos pensar, né, como Getúlio Vargas, Revolução de 30, um desdobramento da Revolução de 24. Já a memória de 32, embora Getúlio Vargas fosse muito popular no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, muito popular, ele ganhou, as vitórias eleitorais dele aqui foram enormes, em 46 e 54. A elite política de São Paulo construiu uma memória anti-getulista. E como não havia setores getulistas muito atuantes aqui, posteriormente, essa memória se consolidou. Então, se a gente pensar que 24 conecta com 1930 e, portanto, com Getúlio Vargas, talvez a memória de 24 não tenha sido tão ressaltada por esse aspecto, porque ela também faria com que, de alguma forma, você lembrasse da Revolução de 30 e, posteriormente, a partir em especial aí do Estado Novo, em São Paulo, a situação de 30 se criou uma tentativa de apagamento da popularidade de Getúlio Vargas aqui, né? É uma especulação, uma hipótese, né, para a gente pensar. Eu acho que tem tudo a ver, professor, porque tampouco tem alguma avenida importante, algum monumento importante em São Paulo, lembrando Getúlio Vargas, como em todos os demais estados do país existe. Vocês vejam que, como eu disse agora há pouco, a população ansiava por uma mudança na estrutura política da sociedade e por reformas. E isso, o primeiro a ser exaltado foi o próprio Isidoro, né? Isidoro voltará. Voltará para quê? Para pôr fim à República Oligárquica. Esse anseio da sociedade, para além até do movimento operário, por uma mudança e por alguém que liderasse essa mudança, é uma consequência de 24, né? Fortemente. Não sei se respondemos, mas...
mas É isso. brincamos sobre o tema. Bem, professor, Guga, deputado, a gente vai sair para um rapidíssimo intervalo no Conexão Paulista e a gente volta com mais informações daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Paulista, agradecendo você que sintonizou agora, tanto na TV ou na internet conosco. Hoje recebemos o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Comissão de Relações Internacionais da Lesp, agradecendo, deputado, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com tanta gente que nos acompanha aqui pela TV Alesp, Mariana. E em boa companhia, não é, Guga, professor Janes? Vamos continuar falando sobre a importância da preservação histórica também, né, deputado, que é tão importante. E o senhor, inclusive, como presidente aí da Comissão de Relações Internacionais aqui da Lesp, realizou, inclusive, um ato solene muito importante, celebrando o Dia da Vitória contra o nazismo aqui. Além de, claro, outras ações que o senhor realiza por intermédio de presidir essa comissão importante. Essa atividade, Mariana, é a segunda vez, é o segundo ano que a gente realiza aqui na Assembleia a comemoração pelo final do que os russos chamam de a Grande Guerra Patriótica. Eu digo os russos porque foi uma provocação deles, do consulado russo, para que a gente fizesse essa atividade aqui. Agora, essa foi uma atividade. Nós fizemos também pela primeira vez a comemoração do Dia da África, no ano passado, e vamos repetir agora dia 17. No ano passado, a gente fez a questão do Dia da África, reuniu os consulados dos países africanos, de países com relação mais estreita com a África, tipo Portugal e outros, mas naquele momento nos ensejou um debate que é o seguinte: já há mais de 20 anos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil estabelece o ensino de História e Cultura da África, História e Cultura dos Povos Originários na rede pública. Mas eu não conheço nenhuma escola pública, pelo menos em São Paulo, que tenha esse curso, que ofereça esse curso para os seus alunos. Então nós vamos atrás de tentar entender o que está acontecendo. O que acontece é que não há professores na rede pública com qualificação para lecionar essa matéria. Então o que nós estamos organizando, e isso vai ser um tema bacana agora do dia 17, do Dia da África, aqui na Lesp. A gente fez uma emenda parlamentar, conversou com uma prefeitura, a Prefeitura de Franco da Rocha, onde eu fui vereador e prefeito. E a prefeitura topou fazer um convênio com a Universidade de São Paulo e ela vai oferecer para os professores da rede pública municipal e estadual esse curso. De forma que você vai ter aí, no curso de um ano, você vai ter mais de 100 professores e professoras qualificadas para ministrar esse curso, que eu acho muito importante. E se der certo, acho que tem tudo para dar certo, o ano que vem vamos fazer a mesma coisa com a questão de História e Cultura dos Povos Originários. Preencher uma lacuna na educação brasileira que eu acho que contribui muito para o combate ao racismo, para o fortalecimento da identidade da nação brasileira, de compreender a diversidade que originou o nosso povo. Agora, o Dia da África vai ter então audiência pública, onde nós vamos lançar esse curso, esse programa. Mas vai ter também um seminário com 3 mesas. São 3 mesas que eu acho bastante interessantes também. Uma delas vai falar da África hoje. A África hoje não pode ser, não é, está longe de ser aquilo que está na nossa cabeça de quando havia o tráfico negreiro. Você tem a Nigéria, que é um dos países cuja população mais cresce no mundo hoje, né? Você tem países que estão com um desenvolvimento econômico bastante importante. Você tem uma produção cultural cada vez mais influente em outras culturas. Então nós vamos ter uma mesa falando sobre a África hoje. A importância econômica, o seu desenvolvimento, a diversidade industrial e econômica que ela tem e como é que ela se relaciona comercialmente com o resto do mundo, com o Brasil em especial. Depois você vai ter uma outra mesa falando de cultura e arte africana. E por fim, você vai ter uma terceira mesa falando da questão migratória. Como é que é a questão migratória, que problemas ela tem, em especial da migração de países africanos para o Brasil hoje. Então acho que vai ser uma mesa bem bacana, bem completa, e que ultrapassa o que a gente normalmente fala aqui na Assembleia ou em outros cantos quando se fala de África. Bom,
A coisa de África e dos russos aí nos ensejou um outro debate que começou com os chineses, com os italianos, mas também a Prefeitura de Franco da Rocha está organizando lá um centro linguístico. Qual que é a ideia, Guga? Em convênio com os consulados, passar a formar, a capacitar os professores da rede municipal em línguas, para que eles possam ministrar idiomas para os alunos. Então, eles vão começar lá com o italiano, tem uma homenagem para os 150 anos de imigração italiana, que a gente comemora esse ano. Vão começar com o espanhol, inglês, russo, e estão discutindo a possibilidade de colocar o mandarim também. Então, acho que essa é uma iniciativa bacana. Você falou da solenidade da Grande Guerra Patriótica. Nós também fizemos, pela segunda vez, no meu mandato na comissão, mas isso já se fazia antes, a comemoração do Nakba, que é uma data muito importante para os países árabes e que a gente fez novamente, o professor Janes acompanhou, né? Acompanhei. Que a gente fez aqui na Assembleia, um momento muito importante para toda a comunidade árabe, mas em especial para os palestinos. E temos participado de muitas outras atividades também, mas sempre com o propósito de tentar transformar a nossa participação nessa comissão para algo além de ter uma relação protocolar com cônsules e que ela, de alguma forma, se relacione com o resto da atividade parlamentar. No ano passado, nós, a Universidade, o mandato, a comissão, mais a Universidade Federal do ABC, mais o Itamaraty, fizemos um curso voltado para 20 municípios do interior do estado sobre relações internacionais. Por quê? Porque são poucos os municípios, a capital, Campinas, Santos, Jundiaí, que têm alguma expertise em relações internacionais. Então a gente passa a entender que um papel da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia é prestar esse serviço aos nossos municípios. Então esse foi um primeiro passo. Estamos tentando trabalhar com Itamaraty para avançar um pouco mais. Acho que não vamos conseguir esse ano, mas para o ano que vem acredito que a gente possa avançar. Também fizemos um seminário que eu achei muito bacana aqui, que foi um seminário sobre transição energética. Como é que o momento de transição energética pode, de alguma forma, abrir oportunidades de investimentos internacionais para que São Paulo tenha um novo processo de desenvolvimento industrial sustentado, com base em novas matrizes de energia. Então, para mim, tem sido uma experiência muito, muito interessante, essa participação na Comissão de Relações Internacionais. Tem me permitido desenvolver várias ações, estabelecer várias conexões, que têm ajudado o mandato e ajudado a avançar nas outras propostas que o mandato trabalha. Deputado, aqui nós falamos de 2024, falamos de 100 anos atrás. 100 anos atrás o Brasil era um país rural. A cidade de São Paulo tinha 800 mil habitantes, era uma grande cidade, né? Mas o tempo passou, o Brasil tem mais de 200 milhões e a grande maioria da população vive em centros urbanos. A África está se urbanizando também. Então todo o debate ambiental hoje, ele passa pelas cidades. Muitas vezes associamos às florestas, a áreas naturais, que são muito importantes, mas todo o debate ambiental passa pela cidade. Como o senhor vê a participação da Assembleia nesse debate, da questão ambiental, das mudanças climáticas? Como a Assembleia pode participar desse grande tema, né? O tema do século XXI? Ela participa, mas eu acho que participa timidamente. O que eu quero dizer com isso? Você tem alguns mandatos preocupados com essa questão. Você tem algumas frentes parlamentares atuando nessa questão. Eu mesmo tenho duas com as quais eu trabalho e eu estou na Comissão de Meio Ambiente. Mas, primeiro nós temos que lembrar que a casa, e aí não é uma crítica, é uma constatação, é uma casa muito governista. O que significa isso? A pauta é ditada pelo Executivo. Os projetos de lei que você vota aqui, em suma, são projetos do Executivo. Há até um acordo tácito na casa que cada deputado pode, nem sempre acontece, ter 2 projetos votados por ano. Ano passado, por exemplo, não deu para ter 2, teve um só.
Por quê? Porque senão não tem nada. Porque senão a pauta é tomada pelos projetos do governo. Isso é só uma questão de... é uma distorção? É, mas não é uma distorção só de má fé, não. Ela é uma distorção pelo seguinte, porque o poder do legislativo é pequeno. O deputado não pode propor, ter a iniciativa de propostas de lei que gerem despesa. Ora, que política pública que não gera despesa? Certo? Então, obviamente, todos aqueles projetos que impactam mais diretamente na vida das pessoas vêm do Executivo ou não vêm do Executivo. E aí, há pouca possibilidade de lidar com essas questões. Vamos olhar para um outro momento. A Comissão de Meio Ambiente tem uma pauta que tem avançado muito no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil. É uma pauta que eu defendo, faz parte das minhas prioridades do mandato, que é a pauta da proteção animal. Seja os pets, sejam os animais, a fauna como um todo. Um dos projetos de lei que eu consegui aprovar aqui, por exemplo, diz respeito à utilização do fogo para evitar incêndios em áreas verdes. Uma preocupação com a fauna e com a flora. Mas o que acontece hoje na comissão é que a pauta da Comissão de Meio Ambiente é tomada pelo assunto de proteção a animais. Então a questão ambiental passa pelo debate só dos projetos do Executivo, que só diminuiu, né? Fundiu o Instituto Florestal com a Fundação Florestal ainda no governo Dória, só toma medidas que não são medidas no sentido de você valorizar a questão do equilíbrio ambiental. Então esse é um problema. A Assembleia precisa reagir a isso. Agora, quem é que acompanha a TV Assembleia? Muita gente, mas muito pouca gente se considerar o grupo, o conjunto do Estado. Qual a repercussão que as ações aqui na Assembleia Legislativa têm? Muito pouco, se você comparar a repercussão que as câmaras municipais têm. Então esse é um trabalho que nós precisamos fazer todo dia. Ontem eu acompanhei um grupo de terceira idade num programa que a Assembleia tem, que é de visitas monitoradas aqui. A Assembleia já tem esse programa e faz bem. Eu peguei essa carona e trago gente para conhecer. Importante que as pessoas saibam o que fala o Legislativo. Porque as pessoas acham que você, deputado, faz nada. Não, está lá ganhando nosso dinheiro para não fazer nada. Em alguns casos pode até ser. Entendeu? Mas de verdade, dá trabalho. Você dirigir 3 frentes parlamentares, participar de 3 comissões, uma como presidente ou como vice, eu sou vice de meio ambiente. Outra como suplente, que é transporte. Outras frentes parlamentares como apoiador ou como membro. A ação legislativa não é só projeto de lei, é indicação, é requerimento de informação, você tem que processar tudo isso. Às vezes você gera ações na justiça. Ontem mesmo entrei com mais uma das 3 que eu já entrei, ações diretas de inconstitucionalidade contra a privatização da Sabesp. Tenho feito isso. Então, é uma atividade intensa, sem contar, você não pode perder a relação com a sua base. Então, sábado passado, eu encerrei um conjunto de 8 plenárias de prestação de contas do mandato na capital. Tenho mais 6 para fazer na minha região ainda, e mais umas 2 ou 3 por aí. Isso dá trabalho. Onde é que me veio a ideia de fazer a comemoração da revolta de 24, professor? No passado, eu fui convidado pelo parlamento moscovita para fazer uma viagem até Moscou, e lá eu encontrei o Luiz Carlos Prestes. E conversando com ele, lembrei, pô, se eu fizer isso, você vem? Vou. Até tirei uma dúvida com ele, porque aqui é aquela história. Tem gente que diz que Coluna Prestes não é 24, é 25. Não é verdade, porque ela sai daqui, o principal braço da Coluna Prestes sai com Miguel Costa de São Paulo, encontra o outro braço no Paraná com o Luiz Carlos Prestes, e aí sim ela passa a ser a coluna que viaja pelo interior do país. Antes de mais nada, para não reforçar a ideia de que o deputado não faz nada e vive do nosso dinheiro, minha viagem a Moscou foi paga pelo governo russo. A minha viagem a Portugal, a minha e o deputado Paulo Fiorilo, para representar a Assembleia no 25 de abril, cinquentenário da Revolução dos Cravos, foi paga por cada um de nós. Então, não utilizo a comissão para passear. É bom deixar isso muito claro. Bom, enfim, eu acho que nós devemos ainda essa preocupação ambiental para a sociedade paulista. A Assembleia precisa trabalhar mais, se dedicar mais a essa pauta. Desculpa, eu acabei falando de um montão de coisa. É importantíssimo. E voltando, né, à Comissão de Relações Internacionais, que tem uma grande importância aqui no Parlamento, é uma comissão que veio da outra legislatura, uma comissão relativamente nova. Qual que é a importância, né, no fator desenvolvimento econômico, dessas relações aí que possam ajudar a gerar emprego, gerar investimento desses países no estado de São Paulo? Então,
Aí, assim, a gente na comissão adotou 3 eixos. Um eixo é esse de assessoria aos municípios, que a gente desenvolve por aí. Outro eixo é a questão migratória, que nós conseguimos desenvolver muito pouco. Cada vez que eu vejo situações degradantes em que vivem alguns migrantes aqui na periferia de São Paulo, o governo do estado não tem adotado políticas efetivas para trabalhar com isso e nós, na Assembleia, temos trabalhado muito pouco na denúncia disso também. E o terceiro eixo é o desenvolvimento econômico. Então, eu tenho trabalhado muito e sou muito solicitado pelos chineses. Todo dia tem alguma delegação chinesa aqui que está nos procurando para dialogar, para fazer pontes, para conversar com o governo do estado. Agora, a sensação que eu tenho é que o governo, e não estou falando do governo Tarcísio, estou falando do governo do estado de São Paulo, ele parte do seguinte princípio: olha, eu aqui, ao contrário do resto do Brasil, tenho toda a infraestrutura. O estado está estabelecido, as cadeias produtivas estão aí. Você quer investir aqui, muito bem, não quer, vai se desenvolver em outro lugar. Que eu acho que é uma postura ruim. É uma postura ruim. Nós temos que escolher o que nós queremos. Obviamente que não é todo tipo de indústria que interessa a São Paulo, temos que aproveitar o que já foi acumulado no estado, correto? Mas, por exemplo, nós temos etanol, e muito etanol, e hoje a tecnologia nos permite você ter etanol e açúcar. Por que a gente não investe no desenvolvimento de novas cadeias a partir dessa riqueza do agro que nós já temos aqui? Nós temos agricultura familiar no estado de São Paulo, e mais do que isso, nós temos o maior centro consumidor de produtos da agricultura familiar do país. Por que é que nós estamos favorecendo a concentração das terras hoje na mão dos pequenos agricultores, na mão de grandes agricultores? Por que nós estamos trabalhando no caminho inverso? Será que a gente não percebe que nós estamos jogando contra o nosso patrimônio? Então eu acho que falta uma concertação maior entre as forças produtivas do Estado, os governos e os sindicatos de trabalhadores, para ter um fórum onde você possa discutir e encontrar soluções para isso. Qual a indústria de carro elétrico ou carro híbrido que está se instalando em São Paulo hoje? Você tem aqui no interior só uma chinesa, mas não está produzindo. Por enquanto ela está só importando veículos. O resto é Bahia, tal, tal. Eu perguntei outro dia para um chinês, por que vocês foram para a Bahia e não para São Paulo? Eu falei, chega lá na Bahia, o governador vai receber você no aeroporto. Senta com você fala, não, preciso ver de recurso, financiamento. Não, Banco da Bahia. E, não, área, vamos ver. Infraestrutura, podemos proporcionar, tal. Não, mas os centros consumidores, onde é que estão? Não, mas tem, o governo federal tem investido, tem condição de escoamento de produção, tal. Bom, em São Paulo, você pergunta assim, tem financiamento? Tem, vai procurar lá o BNDES. Tem, não sei, procura aí, se vira. Claro que eu não sei se isso é verdade, eu ouvi isso do cara que está reclamando, né? Mas não vejo por que ele estaria procurando um outro centro, se aqui no centro você tem mão de obra especializada, centro de consumo, infraestrutura básica. Por que ele estaria procurando outro lugar se não fossem dificuldades claras? Deputado, aproveitando esse gancho que o senhor falou da matriz energética, né, de somar os esforços aí que o Estado tem a representatividade em etanol e cana-de-açúcar também, a gente fala justamente, novamente a gente volta para o assunto que o professor trouxe, o deputado, membro da Frente Parlamentar de Defesa do Meio Ambiente da Baixada, também da Frente Parlamentar de Preservação e Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas, e a gente sabe quão importante, quando a gente fala em mudança climática, passa por essa questão de mudança da matriz energética, e como o senhor já trouxe aqui para a gente, São Paulo poderia estar numa vanguarda ainda maior. Vou te dar um exemplo disso aí. Até 2030, as empresas de aviação têm que reduzir ao máximo a utilização de querosene como combustível de aviões, por causa da emissão de carbono. Então, o que está se desenvolvendo é o chamado SAF, que é um produto, que é um outro tipo de energia que você pode produzir a partir do milho, a partir do trigo, a partir da cana, e que o Brasil tem uma grande empresa, não preciso mencionar o nome, que tem uma tecnologia muito avançada numa subsidiária que é associada à Shell. Não falei da brasileira, falei da americana, desculpa, da anglo-holandesa, desculpe. Toda a produção de SAF dessa subsidiária já está comprometida com o fornecimento
para países da Europa e dos Estados Unidos. Pergunto eu, por que nós não estimulamos a produção de SAF aqui no Brasil? Ou os aviões da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia não vão precisar? A aviação brasileira não vai precisar. Por que nós não aproveitamos essa janela se nós temos a matéria-prima, nós temos a tecnologia, nós temos os consumidores? Por que nós não aproveitamos para fazer um hub de produção de SAF aqui em São Paulo? Eu ainda não vi uma resposta aí. Tem falado isso. Sei que tem uma ou outra iniciativa, mas fundamentalmente precisava o governo dar um apoio, facilitar a entrada nesse mercado, porque é um mercado que se abre. E a partir daí outros, e outros, e outros. Mas o que você me perguntou mesmo? Que o Estado poderia estar ainda mais na vanguarda dessa mudança da matriz energética. Então acho que eu estou respondendo. Exatamente, exatamente. Agora, deputado, ainda nessa linha, né, do meio ambiente, junho é o mês, né, de conscientização da preservação do meio ambiente, eu quero que o senhor faça uma analogia da água e do estado de São Paulo, né? O senhor mencionou agora há pouco, o senhor entrou na justiça, por exemplo, contra a privatização da Sabesp. O que isso pode prejudicar a população a longo prazo, na sua visão? Olha só, nós estamos no terceiro milênio. Nós estamos tendo uma revolução tecnológica que tem provocado muitas mudanças na natureza, inclusive, certo? Mas nas relações humanas. Agora há pouco nós falamos da África, então eu quero lembrar o seguinte: nós temos hoje, né, no mundo, entre os habitantes da Indonésia, que não é a Ásia, é a Oceania, e a Ásia, que não é a África, é a Ásia, e da Nigéria, nós temos 500 milhões de pessoas. Dois países que têm hoje quase 10% da população mundial. Não é isso? E que nos próximos 20, 30 anos vão ter 1 bilhão de pessoas. Como que a gente imagina que nós vamos sustentar as pessoas nesse mundo, nesse planeta, daqui a pouco, só na relação de salário, de pagamento por... Não tem como. Tecnologia, a máquina ocupa o lugar da força de trabalho humana. As pessoas vão nascendo. Os finlandeses já há vários anos pagam 500 euros, se eu não me engano, para cada habitante, independentemente se ele trabalha ou não. Eles já se ligaram que não tem como sustentar o povo se não for o governo estabelecendo políticas públicas. Alguns estados americanos já fazem isso. Califórnia, por exemplo. O deputado Suplicy, o senador Suplicy, está há anos dizendo que nós precisamos implantar a renda mínima cidadã ou o imposto de renda negativo. Mas o Brasil continua insistindo em que quem ganha menos paga mais e quem ganha mais e tem mais paga menos ou não paga. Bom, nós precisamos, Guga, entender o que vai acontecer no próximo milênio. Os principais ativos do mundo não serão mais o petróleo, os minérios, ou pelo menos como eles estão hoje. Mas um deles será cada vez mais importante: a água. A produção de água, a recuperação de água, a distribuição e a utilização da água. Nós aqui estamos fazendo o quê com um bem público da maior qualidade que a água? Estamos privatizando. Falamos da Sabesp, podemos falar da EMAI. Ninguém nem viu direito, mas o governo vendeu a EMAI. A EMAI ela só é a responsável pelos 2 principais reservatórios da Grande São Paulo, Guarapiranga e Billings. Só isso. Ela é responsável por dizer se a água do Rio Pinheiros corre para lá ou corre para cá. Só isso. Ela só é responsável por 2 reservatórios em cuja margem estão vivendo quase a metade da população da capital paulista. E nós entregamos aí, simplesmente. Não sabemos o que vai se fazer com aquilo, como é que isso vai ser organizado, ordenado. Não temos clareza disso. E lembre-se o seguinte, que é muito importante a gente notar: o tempo de vida de um governo de 4 anos, no máximo 8. O tempo da vida de uma sociedade é perene. Então, o que um governo faz em 4 ou 8 anos, ele pode estar fazendo dentro da lógica do tempo de vida dele, do resultado que ele imagina para o projeto dele, que é um projeto de curto prazo. E muitas vezes um projeto de curto prazo pode
tornar inviável um projeto de longuíssimo prazo, que é o projeto do planeta da vida humana. E aí vamos voltar ao Rio Grande do Sul, vamos voltar a deslizamento, vamos voltar a enchente, vamos voltar ao desequilíbrio ecológico, correto? Que é causado, é lógico, não sou inocente a ponto de não imaginar que o mundo, o planeta, o universo tem o seu ciclo. Mas também não posso ser inocente a ponto de imaginar que a ação do homem de uma forma tão intensa nos últimos séculos não pode ter interferência nisso também. Há algo muito valioso que São Paulo tem e desenvolveu ao longo de séculos, começou lá no final do século XIX e vem até agora, e nós percebemos a importância na época da pandemia, que são as universidades e os institutos de pesquisa. Porque as universidades e os institutos de pesquisa, eles vão ajudar a sociedade a encontrar soluções para o crescimento econômico, sem degradação ambiental. Então, todos esses temas que nós estamos abordando, pesquisa histórica, economia, meio ambiente, passa pela infraestrutura de pesquisa. Então, São Paulo tem uma infraestrutura de pesquisa extraordinária, né? Tem um corpo de pesquisadores extraordinário, e a Assembleia, pensando no longo prazo, fez algo muito positivo, que foi dar recursos para as universidades paulistas e para a FAPESP, e nós precisamos defender isso. Inclusive porque nós não sabemos se as empresas privatizadas, se elas desenvolvem tecnologia e conhecimento no Brasil, ou se elas só importam algo que não desenvolve o nosso país. Então, aproveitando aqui a Alesp, né, é muito importante a Alesp ficar atenta para manter as verbas das universidades estaduais. Eu trabalho numa universidade federal, mas todos nós fazemos parte do mesmo território de conhecimento. E, em especial, da FAPESP, né? Por quê? Porque são esses centros de pesquisa que vão viabilizar o etanol, a transição energética, a economia se desenvolvendo em sintonia com o padrão global, e aí até a relação a comissão. Relações internacionais e meio ambiente é outra área que vai dialogar muito, e as próprias universidades e centros de pesquisa. Eu aproveito aqui para chamar a atenção para nós não esquecermos da importância das universidades e dos centros de pesquisa, né? E aí a Alesp tem um papel grande, porque grande parte delas é mantida pelo governo estadual. Muito bem lembrado, professor. E outra, oportuno, porque o governador está propondo um corte absurdo nos recursos da FAPESP, nos recursos de pesquisa e nos recursos destinados às universidades. A iniciativa privada pode desenvolver tecnologia, e ela faz isso, mas ela faz isso do ponto de vista dos seus interesses, dos seus negócios, da sua leitura do mundo. Quem faz o desenvolvimento, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico do interesse da sociedade é quem a sociedade financia. E aí sim, são as universidades públicas. Agora, se a sociedade não tem interesse em pesquisa, em financiar o desenvolvimento tecnológico para lhe servir, as empresas privadas o farão, não tenho dúvida. E nós tivemos, enquanto o senhor falava, aproveitando que a gente volta para a página do meio ambiente, não tem como não, né? O senhor falava, tinha uma foto, vou pedir aqui para o nosso diretor colocar novamente, porque o senhor inclusive postou nas suas redes sociais, mandato que trabalha pelo meio ambiente. Aqui temos, né? Então, o mandato do senhor. Parte do legado, o senhor está no seu segundo mandato, parte do legado que você gostaria de deixar aqui na Assembleia é voltada para essa pauta? É sim, uma pauta importante para nós. O meio ambiente ligado à proteção à vida, toda a vida. Estou falando de ser humano, mas estou falando de animais, estou falando de flora. É parte importante. Agora, acho que até mais importante que isso, o legado que eu gostaria de deixar, e eu sou muito pretensioso, você vê, é que a gente pode ter uma outra relação do mandato com a sociedade. Entendeu? Que a gente pode dialogar mais, aproximar as visões, que a gente pode trabalhar melhor, que você pode, quando você tem uma coisa para ser julgada aqui, você pode dialogar com o povo que vai se utilizar daquilo para ver como é que ele vê, como é que ele se interessa. Você pode dialogar com especialistas para entender qual a restrição ou qual é a contribuição que eles têm para trazer para aquilo.
que você pode e deve dialogar com os demais deputados e que o regimento da casa precisa permitir essa maior proximidade entre os deputados. Porque a casa, vocês trabalham aqui, vocês veem como é que é, todo mundo vem, participa das atividades, depois todo mundo vai para a sua base. E não está errado, porque é a vida do parlamentar, mas o tempo de interação aqui dentro acaba sendo muito pequeno, os instrumentos de interação aqui acabam sendo muito pequenos, muito ligeiros. Seria muito melhor se a gente pudesse procurar mais os deputados e conversar. Quando é que os deputados conversam efetivamente? Nas reuniões das comissões. Agora, você tem aparato de assessoria para avaliar em profundidade cada projeto de lei que você vai votar na comissão? Você não tem. Ao longo do tempo, a casa foi um pouco sucateada nesse sentido. Os funcionários brigam muito para serem valorizados e conseguem nessa luta, mas a gente precisa contribuir para que haja uma qualificação e uma diversidade maior de qualificação aqui na casa. Ela é uma casa qualificada. Nossos servidores o são. Mas o ritmo que a Assembleia impõe não estimula isso. Guga, temos 1 minuto para finalizar. Importante, né? O senhor falou do legado, né? Mas o que de mais importante o senhor já fez nesse mandato? Aquilo que o senhor conta para todo mundo, fala, eu consegui viabilizar esse projeto. Bom, na verdade o meu grande foco aqui, essas questões todas que a gente está falando passam por isso. O meu recorte é a região metropolitana. Por que região metropolitana? Porque é um fenômeno relativamente novo na vida da sociedade, um fenômeno de 150, 200 anos, mas muito restrito, só ganha corpo mesmo no século XX. Isso significa o seguinte, numa região metropolitana, no caso do Brasil, as principais funções públicas que o município tem, ele não é capaz de dar conta. Vou dar um exemplo fora do que a gente está falando aqui, mobilidade urbana. Você pega a Grande São Paulo hoje, ela tem 39 municípios, você tem 40 sistemas de transporte sobre ônibus. 40. Cada município tem o seu e tem mais a intermunicipal. Não faz sentido isso. Ninguém mais se desloca da beiradinha de Franco da Rocha para o centro de Franco da Rocha, da beiradinha de Itacoaquecetuba para o centro de Itacoaquecetuba, da beiradinha do Embu para o centro do Embu. As pessoas se deslocam de onde elas moram para onde elas vão trabalhar, onde elas vão consumir, onde elas vão usufruir de serviços públicos ou lazer. É assim que elas se deslocam. Então não faz sentido eu pegar um ônibus aqui, descer, pegar um outro ônibus aqui, descer, pegar um outro trem aqui, depois pegar um metrô, depois pegar um outro ônibus, gastar meu salário inteiro para fazer isso. Não faz o menor sentido. Isso precisa ser integrado. Nós precisamos de uma autoridade metropolitana que pense o sistema de mobilidade como um todo, não particularizado como ele é. 50% das pessoas hoje não vão a consultas médicas porque não tem dinheiro para pagar o ônibus. Isso é um absurdo. Muita gente deixa de estudar porque não tem dinheiro para pagar o ônibus, trem, metrô. Tem um monte de gente que não vive em São Paulo e não conhece um dos maiores e melhores museus do mundo, que é o Museu do Ipiranga. Quantas outras oportunidades a cidade oferece que as pessoas não têm acesso? Então tem o recorte de social, tem o recorte de raça, tem o recorte de gênero. As mulheres também têm muito mais dificuldade de se locomover do que os homens em função da questão do transporte. Então isso tem que ter uma autoridade metropolitana para. Agora, vamos falar do meio ambiente. O Rio não respeita a divisa, entendeu? O estrago que você faz aqui reflete lá, e o problema que você faz lá reflete aqui. Então a questão hídrica também precisa ter uma autoridade metropolitana para tratar. Então, para mim, esse é o principal debate que eu faço, Guga. Todos os temas que eu discuto, eu procuro discutir dentro dessa ótica. E se você olhar para o meu mandato, para a minha votação, você vai ver que é a região metropolitana. É só aqui que eu trabalho. Me dá uma vantagem. Eu estou, em qualquer lugar que eu esteja, eu estou no máximo a 1h30 da Assembleia Legislativa. Muito bem, eu gostaria de agradecer demais o deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, pela sua presença no Conexão Paulista de hoje, deputado. Mais uma vez sou eu quem agradece, Mariana, Guga, professor Janes. Obrigado por terem me suportado e me ajudado esse tempo todo aqui. E é claro a vocês. Nós agradecemos também, claro, a participação dos jornalistas Guga Mendonça, da Rede Alesp, e ao historiador Jane Jorge pela colaboração e parceria no programa de hoje também. Muito obrigado. Valeu, Mário.
E você que nos acompanha aí do outro lado da tela já sabe, Conexão Paulista vai ao ar toda quinta-feira, 9 horas da noite, com uma entrevista exclusiva em nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, até o próximo programa.